Olá, amigos. Segunda-feira, dia 22 de julho, chegamos aí na leitura 1029 dias consecutivos, transmitindo a você a leitura do Guia do Estudo da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade, não deixe passar, inscreva-se, ative as notificações, curta, compartilha, comente, nos ajude aí, a fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Estamos na lição número 4, e nesse trimestre estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos, e essa semana estamos estudando sobre parábolas. O título de hoje, a interpretação de Jesus. Jesus não explicou a parábola imediatamente. Ele falou a uma multidão em Marcos 4, verso 1, e mais tarde, com um grupo menor, explicou o que a parábola significa em Marcos 4, verso 10. Leitura de Marcos, capítulo 4, verso 13 ao verso 20. Como Jesus interpretou a parábola do semeador. Bom, vamos ler o texto aqui, que o próprio texto vai responder essa questão. Jesus interpretou a parábola identificando os itens externos à história representados pelos vários detalhes mencionados. A interpretação indica que a história é uma espécie de alegoria que faz algumas referências ao mundo real. Jesus identificou a semente como a palavra em Marcos capítulo 4, verso 14, pregada por ele próprio. Tiago capítulo 1, verso 21 exorta: deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aleluia. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Todos ouvem a palavra, isto é, todos os solos têm semente plantadas nelas, mas a recepção é diferente. O solo à beira do caminho é duro, e os pássaros levam a semente embora. Ou seja, Satanás tira a verdade do coração, ouvindo alguém a palavra de Deus, e não a entendendo, vem o inimigo e rouba-lhe a semente, O solo rochoso tem pouca profundidade, o que sugere pessoas que têm compromissos superficiais e não calculam o custo do discipulado. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nele plantado, o que representa as preocupações da vida e as riquezas que sufocam a palavra. Mas a boa terra representa os que ouvem a palavra e a recebem, os quais crescem e produzem uma colheita abundante. E oxalá que seja você, que tem esse solo perfeito, que seja eu, que seja a nossa família, a nossa casa, porque aqui está falando sobre solo, sobre tipo de solos, que na verdade está falando sobre tipos de coração, falando daquele que recebe a palavra, ouve a palavra, recebe, mas logo se dissipa, falando daquele que se alegra com a palavra, mas só enquanto está ouvindo, depois já esquece. Falando daquele que até por um tempo segue, mas logo as coisas da vida, trazem mais interesse do que a própria palavra de Deus. Mas tem aquele coração puro, aquele que tem boa recepção, esse frutifica, Como eu citei várias vezes já, e até acho que na lição de ontem, você está no mesmo culto, ouve a mesma palavra, um sai cheio da graça de Deus e o outro sai até murmurando. Depende qual é o estado do seu coração. As explicações mais longas se referem ao solo rochoso e ao solo com os espinhos. Ao descrever os ouvintes ligados ao solo rochoso, Jesus aponta para elementos em contraste. Eles recebem a palavra com alegria, mas são discípulos temporários. Quando vem a perseguição, eles se afastam. Os ouvintes relacionados aos espinhos são o oposto. Eles não se desviam por causa dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles está nas coisas que o mundo oferece, não no reino de Deus. Aqui tem uma pergunta pessoal para você. Alguma característica da beira do caminho, do solo rochoso e do solo coberto de espinho faz parte da sua experiência? Isso acontece de forma mais sutil do que imaginamos. O que você pode fazer para mudar essa realidade, caso seja
necessário. Amém, amados. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que é alimento para as nossas almas. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas, pela tua infinita misericórdia e bondade para conosco. Que a tua graça recaia sobre cada família representada por essa pessoa que está ouvindo. Que a tua graça recaia sobre a minha casa, sobre os nossos familiares, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos. Que tudo venha se alinhar de acordo com a tua vontade. No nome santo de Jesus, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.